E aí galera, tudo bom? Eu quis fazer esse vídeo porque o nosso grande Fábio pediu para eu colocar um vídeo que eu tinha postado no YouTube aqui no grupo. Só que antes de eu colocar esse vídeo, eu queria contextualizar mais com vocês em relação à roupagem mais de juventude. Lá, a gente faz uma pergunta seguinte. Quando o assunto é saúde mental, em tempos de isolamento social, qual o seu maior desafio? O seu desafio é o quê? É renda? De baixar a sua renda, você perder o emprego, de repente você não conseguir o emprego, não finalizar uma faculdade, é o que? Um ano letivo? É o fato de você ter algum problema na escola em relação a isso, ou na faculdade, não finalizar um projeto? Ou será estar em casa, preso, angustiado ali, sem poder ter aquela liberdade, a falta da opção da liberdade de sair? Ou será a convivência? É estar com alguém ali que você não costumava ficar tanto tempo. E o tempo de confinamento ele traz algumas características diferenciadas, né, já estudado na psicologia inclusive. Não tem nada de, quando a gente dá pane, né, por muito tempo, não é porque a gente é doido não, é porque a gente tem realmente algumas situações complexas, né, quando a gente passa muito tempo em lugar fechado, né, não podendo sair. Mas assim, qual é o teu maior desafio? O que é que te toca mais? Isso aí causa um medo em você, uma ansiedade, insegurança, tá te incomodando tanto que talvez mexa até na tua respiração, faz você ficar pensando em coisas que você queria estar deixando de pensar. Como é que tá tendo, como é que está rolando aí com vocês essa questão do confinamento em relação à saúde mental? Porque em relação à saúde física a gente sabe que já é bronca, né? Que é comida dobrada. A gente troca, já come dobrado e quanto mais doce melhor, quanto mais gorduroso melhor, né? Que já é um outro processo psicológico, né? Dessa compensação, dessa falta de coisas, a gente substitui por alimentos com gosto mais fortes. Mas na saúde mental, é o que a gente está conversando hoje. Então a gente nota que já o interessante seria uma roda de conversa remota, não RCR. Né? A gente abriu um Zoom, um Meet, mesmo no Instagram, e a gente abriria para cada um contar alguma coisa individual aí. Só que a gente pode marcar, né? Depois daqui a gente coloca lá, a gente vê, pode marcar um dia legal, né? O que vocês achem interessante. Mas para agora, como está impactando vocês? Essa reflexão de parar e pensar sobre isso, ela já demanda um autoconhecimento. Você parar e refletir sobre algo que está lhe atingindo já é um grande passo, né, para você superar algumas questões psicológicas. Porque quando dá um medo, uma ansiedade, que você não consegue nem pensar, talvez aí já resida a grande problemática de você não agir. E como você não pensa, não identifica quais são os sentimentos que você está tendo ali, né, se está batendo o coração mais forte, se você não consegue raciocinar bem, qual o pensamento que você vai buscar e que te causa uma angústia, que te causa mal. Bom, esse ponto é muito importante de você conhecer sobre isso. Quando a gente tem uma preocupação, algo que vai nos tocar, e aí eu volto àquela pergunta, né? O que é que vai te afetar mais? Aí esse assunto, cada um vai fazer o seu próprio contexto. Quando você para e identifica um assunto que vai te angustiar, a ideia logo é fugir. Né? Tentar não pensar sobre isso. Porque você vai se sentir mal. Então essa preocupação, ter preocupação em algo é diferente de estar preocupado. Né? Se você parar e focar a tua atenção em algo para resolver, diferente de algo que está te angustiando. Fez sentido o que eu falei? Então ele fala que quando você aprofunda nessa preocupação, já te facilita muita coisa. Então eu tenho uma preocupação lá, por exemplo, eu tenho um grande problema de que, sei lá, minha avó é uma idosa, está na minha casa e eu morro de medo que ela venha ter essa doença. Se você parar e refletir assim, certo, e se acontecer a doença?
O que de pior pode ocorrer? Ela ser internada, ela ir para o hospital, meu Deus, eu vou sofrer muito, mas ela vai para o hospital, eu vou acompanhar ela, e aí com muita fé, inclusive ela já foi até internada, né? Claro, poxa, e ela superou. Então, quando você começa a aprofundar no assunto, fica mais fácil da cabeça raciocinar. Então, aprofundar é uma coisa importante. Outra, buscar as opções que você tem de solução para aquela preocupação, mesmo que não ocorra. Como você faz isso? Você está fazendo algo que o seu cérebro já estava fazendo. O medo, a angústia, a preocupação, a ansiedade é uma conversa interna que você está tendo daquela preocupação sem você ter consciência disso. Então, aquele calor interno, aquela angústia, aquela dor de cabeça, aquela coisa ruim acontecendo, é uma conversa no seu a nível do seu subconsciente, quase no consciente, mas a nível do seu subconsciente, dizendo assim, vai dar tudo errado, vai acontecer o pior, e eu não sei o que pode acontecer, e vai ser pior ainda do que eu imaginava. Você nem imagina o que é, mas você, na sua conversa interna, já vai construindo o maior monstro do mundo. Você sabia que quando construíram os aviões, eles colocavam uns saquinhos para vômito? Hoje ainda tem. Mas quantas vezes você viaja no voo e que as pessoas não vomitam? Eu acho que eu viajei, vamos dizer, as 10 últimas vezes eu nunca vi ninguém usando esse saco. Na realidade eu não lembro de ninguém usando, de verdade. Mas logo que fabricaram os aviões, aqueles sacos eram muito usados, as pessoas vomitavam muito. O medo causava isso, que era a não percepção do que ia acontecer, a falta do controle. Falta de controle, falta do que vai saber. Então, quando eu pergunto a você o que é que mais te impacta nesse confinamento, alguns medos, algumas ansiedades é comum, né, a todos. O não saber o que vai acontecer é terrível. A falta de controle é pior ainda. Criar monstros. Como é que você consegue superar isso? Parando e refletindo sobre tal. Pensando no assunto. Respirando e pensando no assunto. Por que se fala tanto em meditação? Já viram por aí? Pesquisa aí. O Harari, né? Yuval Harari, grande mentor. Você vai abrir na internet todos os grandes gurus, né, do desenvolvimento pessoal, grandes empresários, padres, pastores, dentro das palestras espíritas, dentro se você buscar já em algumas obras atuais, fala-se muito de meditação. Por quê? A meditação faz com que você silencie essa voz automática do quase subconsciente, né? aquela conversa que você está tendo interna, silencie ela um pouco e comece a escutar pelo menos o seu perispírito. Se você não conseguir chegar no espírito, pelo menos o seu perispírito. E aí eu me lembro da história de Jesus no barco, né? Em que os apóstolos, seus discípulos, ficaram angustiados, ansiosos, preocupados, que aquela tempestade que estava se aproximando, o barco jogava, e eles, desesperados, olharam lá e o Messias dormindo. Já imaginou? O cara que projetou, que planejou, arquitetou a nossa terra, não estaria ali dormindo de graça. Acho que Jesus, quando deitava, que o espírito dele ficava só esperando ali aquela primeiro cochilo para poder se projetar. Ele sabia o que estava ocorrendo ali, junto com seus discípulos. O que ele esperava é que os discípulos entendessem, escutassem aquela voz interna dele, positiva, tivesse um diálogo interno positivo e com fé entender que se o Messias, que tem o contato com o divino, estava dormindo tranquilamente frente à tempestade, por que eles, os discípulos, aprendizes, teriam que estar preocupados, né, com o que poderia acontecer? A mesma
o mesmo fenômeno psicológico, o medo do desconhecido. Mas se ele tivesse a fé, como repetido com ele, com um grão da mostarda, eles teriam certeza do que não iria acontecer. Não iria acontecer nada que não tivesse traçado na história ali do Cristo. Então, resgatando, né, os nossos medos, nossas angústias, ansiedades, nessa época de confinamento, qual será a nossa angústia? Qual será o nosso medo, a nossa ansiedade? É o convívio, que nós temos que ter paciência, respirar, tentar buscar um novo hábito, né? Aquele hábito de sorrir primeiro, de aceitar primeiro, de ser humilde primeiro, de dar o exemplo primeiro da paz, da confiança e aproveitar esse contexto positivo que a juventude tem, da despreocupação de algo que talvez não venha. Aproveitar do que positivo você tem. Mas, acima de tudo, entender que a fé está ligado a que assim seja. E não seria diferente. Que fazer a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não que isso seja uma perca do controle da nossa vida. Que sejamos robôs automáticos ao que vem acontecer. Mas não nos tornarmos escravos de algo que não aconteceu. Focarmos nos sucessos que nós já temos. Aquele parente idoso, ele já passou por tantas coisas, por que não passar por isso também? Será que ele não vai conseguir? Vai. Se tiver que passar por ele, ele vai superar, como outros superaram. Se há falta da renda, se já teve um momento como esse, se superou, supera novamente. O ato positivo, a gratidão de termos a oportunidade de estar em casa reunido, de colocar em prática, né, tudo aquilo que nós já sabemos. Nós sabemos mexer no celular. Nós sabemos nos conectar remotamente. Vamos colocar em prática, nós sabemos procurar séries boas. Por que não juntar tudo isso em algo positivo, em algo que auxilie? Auxilie a humanidade. Como? Levantando uma bandeira branca e voando lá para a África agora, lá para a China? Não precisa. Em casa, do seu lado aí, você pode auxiliar o mundo muito mais do que você imagina. Com o conteúdo que você já tem como espírita, nossa, você podia ser um naquele barco para acalmar aqueles discípulos, mesmo se Jesus continuasse dormindo. Boa noite a todos. Ou bom dia. Tchau, tchau.